Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Tudo na vitória, tudo na bênção. Bom, vamos continuar a nossa matéria, falando de romance real, né? Apesar que a nossa matéria no geral é família cristã, e nós vamos continuar, né? Capítulo 3 hoje, vamos mostrar assuntos a serem avaliados antes de dizer sim, né? Falando de romance real, nós estamos falando de um futuro casamento, né? De família. Então é importante alguns assuntos, né? Antes de você falar sim, né? De você, vamos dizer assim, está orando por aquela pessoa, né? Está querendo ter uma amizade especial. Então existem alguns fatores que nós precisamos avaliar, ok? A primeira coisa, a escolha do cônjuge, né? Com quem você vai se casar. Essa escolha é muito importante. Então, existe uma dificuldade muito grande em relação a isso, né? E nesse sentido, muitas pessoas fazem as escolhas erradas, né? Então, é por isso que nós vemos muitas situações difíceis dentro do casamento, né? Dentro do relacionamento, ok? Então, nós vemos que hoje em dia, né, o padrão, né, que o mundo coloca não é o padrão bíblico, né? É o padrão do romantismo, né? Do sentimento, né? O importante é você ser feliz, né? O mundo fala isso, não importa, né? Se você vai estar só 2 anos com uma pessoa, mas não está mais feliz, então procura outra, e assim vai, né? Esse é o conceito do mundo. Então, um dos assuntos assim que é abordado aqui, né, é casamento muito rápido. O que quer dizer isso, né? Nós não podemos simplesmente estar apaixonado, né? Porque geralmente isso vem por causa de uma paixão, né? Uma paixão arrebatadora, geralmente é o que as conversas, né? É o que se fala, e a pessoa, talvez dentro do seio de igreja, está apaixonado, então casa rápido, né? Casa logo, porque nós estamos apaixonados, nós estamos, né? Um querendo o outro, então isso não é bom, né? Então a gente tem que ponderar essas coisas, nós temos que pensar bem, porque lembrando que o casamento é a segunda coisa mais importante das nossas vidas, ok? E esse negócio de fazer muito rápido, isso requer o quê? Que a pessoa tenha maturidade. Então a maturidade é algo muito importante dentro do relacionamento. Às vezes não quer dizer que uma pessoa velha tenha maturidade, nem quer dizer que é novo tenha maturidade. Então é importante, dentro daquela faixa, né, ideal, né, para um romance real, você ter maturidade, porque você está em um passo muito importante da sua vida, ok? Nós sabemos que muitas pessoas casaram jovens, né, e tá 50 anos juntos, por exemplo, deu certo o casamento, mas na atual conjuntura, irmãos, é muito complicado, é muito difícil isso, às vezes não dá certo, pessoas que casaram muito jovens, hoje estão separados. Por quê? Porque deu os passos errados. Então, tudo tem um começo, né? Tudo tem um primeiro passo. Então, se você atropela as coisas, é por causa de um sentimento arrebatador, uma paixão arrebatadora, e você fala, vamos casar, porque quando está assim, nessa forma, nessa situação, só pensa em sexo. Então casa por causa disso, porque eu quero fazer sexo. Eu estando casado é como que está liberado para fazer sexo, né? E fora do casamento, dentro do conceito de igreja, é pecado. Então a pessoa faz isso e no fim acaba se estrepando, porque infelizmente sexo não é tudo no casamento, ok? É importante que você tenha a maturidade. Amém? Pessoas extremamente ansiosas para casar, né? Tem pessoas que estão ansiosas, por exemplo, não vê a hora de casar porque eu tenho medo de ficar só, tem medo de se demorar muito, ele pode mudar de ideia ou ela pode mudar de ideia, não tem aquela convicção ainda e fica naquela ansiedade. Isso não é bom, né? Então o casamento, o preparo para o casamento requer, né, um tempo de preparação. Outra coisa também que é importante, a escolha do cônjuge não pode ser para agradar outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes um pai ou uma mãe
tá, né, fala assim, você quer agradar um pai e a mãe, então você vai, vou pensando naquela pessoa, orando por aquela pessoa, então eu vou falar com aquela pessoa, e porque o pai e a mãe quer, isso não é legal, isso não é bacana. Não faça isso em relação a pai e mãe. Você tem que buscar em Deus a pessoa certa. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa, de alguma forma, estar amparado naquilo que Deus diz, né? Você ouvir a voz de Deus em relação a isso, porque o Espírito Santo fala com a gente, ok? A falta de compreensão entre amor verdadeiro e paixão romântica, né? Nós não podemos deixar que a paixão, né, vamos dizer assim, é o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é o ágape, porque a paixão, segundo alguns estudiosos, aí diz que dura 2 anos só. Aí quando acaba aquele fogo, aí você olha assim, a pessoa, estou sentindo mais aquilo por aquela pessoa, e lembrando que você vai conviver com a pessoa durante 40 anos, 50 anos, então a paixão não é o ideal. Então o ideal é o amor de Deus, o amor verdadeiro. Aí depois essa questão do amor sexual, isso vem naturalmente, ok? Problemas de personalidade ou de comportamento não tratados. Lembrando que quando nós estamos apaixonados, o que acontece com o jovem? Ele não enxerga nada de defeito na pessoa, só enxerga geralmente, tá tudo bom, tudo azul, tudo maravilha, e é um perigo isso aí. Então você precisa avaliar isso direito. Então tem coisas que a pessoa precisa ser tratada, a pessoa precisa ser mudada, e lembrando que se ela tem que mudar muito, pule fora, porque você vai lá na frente sofrer. Aí depois vem a frase dos idiotas, né? Bem que minha mãe falou, né? Bem que meu pai falou. Então não seja um idiota, seja uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe fazer as suas escolhas, ok, meus irmãos? Então, as expectativas, né, irreais. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa, de todas as formas, acertar nesse momento, que é o momento mais difícil da sua vida. A verdade é que cada um de nós entra no casamento com todos os tipos de expectativas. Pensamos que será muito fácil mudar nosso cônjuge, né? Ficamos então surpresos quando nos deparamos com sofrimentos emocionais e problemas de difícil solução. Então você fala, puxa vida, como essa pessoa é difícil, como essa pessoa é complicada. Você já pensou você entrar num casamento assim? Aí dentro do casamento você tem que querer mudar a pessoa, é muito mais difícil. Irmãos, você não sabe como é difícil pessoas que só estão casadas hoje, ter que mudar algumas coisas na vida dela, porque, né, não foi tratado no passado, não foi tratado, não foi curado, e entrou no casamento assim, agora está dando problema. Então é preciso ser sábios nesse requisito também. Nós só conhecemos alguém quando casamos com ela, ok? Mesmo que seu casamento melhore muito, sempre haverá desafios pessoais para testar o relacionamento com Deus e do seu cônjuge com o outro. Então, sempre haverá desafios na vida de um casal, de um casamento, sempre. E nós temos que vencer como? Vencer, né, com Jesus Cristo, com Deus, dentro do nosso lar. Você permanece firme em sua decisão? É uma pergunta. Porque tem gente que está dentro do casamento e já está pensando em se separar, porque olha, não dá mais, não consigo mais, não suporto mais ele, não suporto mais ela, acabou o amor. As pessoas têm uma negócio e falam, acabou o amor. Acabou, o amor, a Bíblia fala que nunca acaba. O que acabou, né, foi a paixão. Você lembra que eu falei? A paixão é 2 aninhos só. Então, aí quando acaba, aí a pessoa não ama mais a pessoa. Não é que você não ama, é que você nunca amou. Então, porque o verdadeiro amor, ele nunca morre, ele nunca acaba. Amém? Lembre-se que casamentos felizes começam com uma escolha certa. Faça uma escolha correta. Peça ajuda do Espírito Santo. Ouça seus pais, ouça seus discipuladores, né? Porque na multidão de conselheiros há segurança, né? Provérbios 11, 14. Então, pense nisso, ok? Vamos passar para o capítulo 4, que é o romance real em ação.
Como começar um romance real, né? Alguns aspectos são importantes para um começo no romance real. Antigamente, se estabelecia uma idade para que os jovens pudessem iniciar o namoro. Hoje, com o decorrer dos tempos, uma mudança na cultura, não se faz mais tal coisa. Porém, ainda assim, existem pais que estabelecem uma determinada idade para que seus filhos venham a poder namorar. Mas no que adianta ter idade, mas não ter maturidade? Não ter perspectivas, não saber exatamente o que você quer na vida. Vejamos alguns requisitos importantes para se começar um romance real. São coisas importantes. Primeiro, a salvação. Tem que ser duas pessoas salvas, vamos dizer assim, que confessaram a Jesus, tem Jesus na sua vida. São pessoas que fazem parte do mesmo pensamento, do mesmo propósito, né? Acabei falando, entrar em julgo desigual, ok? Segundo, a maturidade física e espiritual. Não deve ser crianças, né? Na maturidade. Pois a maturidade é importante e essencial no relacionamento entre duas pessoas, ok? Comunhão com Deus. Você sabe se essa pessoa está tendo comunhão com Deus? Essa pessoa tem comunhão com Deus? Ela ora, ela lê a Bíblia, ela tem um momento devocional com Deus? Isso, irmãos, faz toda a diferença. Lembrando que em Deus reside todo o dom perfeito, toda a graça, toda a bondade. Em Deus está o segredo de todo o nosso sucesso e a nossa vitória, ok? Por exemplo, os estudos. Como é que vai entrar no romance real se você nem terminou os estudos ainda, você está vamos dizer assim, pensando, não sabe o que vai fazer faculdade ou não terminou, não estudou nada? Irmãos, pensa direito, estudo hoje é tudo, entendeu? Se você quer ter uma situação financeira boa. E como é que está a situação financeira? Você trabalha, tem emprego fixo, tem condições de sustentar uma família? Porque lembrando que mulher custa caro, ok? Então você, homem, fica esperto. Jovem espiritual, é bom saber algumas coisas sobre os hábitos espirituais da pessoa, como por exemplo, estuda a Bíblia todos os dias. Tem que saber, porque você vai entrar num relacionamento, porque as coisas mais importantes é saber se a pessoa ama Deus. Porque se ela ama Deus, ela tem uma vida regular de oração, de leitura da palavra, tem uma vida espiritual, ela tem, vamos dizer, tem dons, ela trabalha na igreja, ela espera, ela é obediente aos pais. Como é que ela trata os pais? Então, sabe discernir entre a voz de Deus e a voz do inimigo. Não se esqueça disso, é importante. Faz o possível para ir às vigílias, participa da reunião de oração, porque isso faz toda a diferença. Irmãos, nós queremos um lar abençoado, isso é importante, ok? Qual a conversa dele ou dela quando está com as pessoas descrentes? Porque tem muitos cristãos, né? Quando está no meio das pessoas do mundo, fica igual a eles, né? É o crente chuchu, fica igualzinho, ok? Então, isso é um aspecto importante. Dá um bom testemunho, né? Na igreja, lá fora. Tem que pensar em tudo isso, ok? É batizado nas águas, no Espírito Santo, fala em línguas, é cheio do Espírito Santo, está pondo os princípios bíblicos em prática, usa roupa modesta, é moderado ao vestir e agir, glorifica a Deus no seu jeito de agir com os outros. Como reage quando está jogando bola? É uma das coisas mais difíceis para os homens, né? Quando ele está jogando bola, ali que ele mostra quem ele é. Então, sabe controlar o dinheiro, tem dívidas, é íntegro. Então, tudo isso. Lembrando que o rapaz que inicia, tá? Esse negócio de mulher atrás de homem não está certo, é o homem, né, que vai atrás, ok? Sempre lá orando a Deus e buscando em Deus, mas é o homem que inicia as coisas. Tem a permissão dos pais. Os pais é um papel importante, né, na vida, né, dos seus filhos, né, quando está nesse processo, né, de um futuro casamento. A opinião dos pais é muito importante, né? A bênção dos pais é muito importante. Tem o apoio dos seus líderes. O que seus pastores falam? O que os seus líderes falam? Então, se tem um apoio, né, tá bem, ok?
Queridos, você sente paz? Tem que sentir paz. Sabe a coisa mais legal que tem? É quando você tomando essas decisões e você está em paz. Então, você não tem nenhum aperto no coração, não tem aquela dúvida, não tem aquele, sabe, aquela assim, algo está me dando, eu não estou sentindo bem. Então, pula fora. Às vezes a impressão do Espírito Santo fala, pula fora, não é o momento certo, não é o tempo certo. Porque nós não podemos esquecer que é uma decisão muito importante para nossas vidas, ok? Por isso que o romance real é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa e importante para os jovens, porque lembrando que que se torna uma amizade especial e você vai conhecer um ao outro, né? E você vai, de alguma forma, tá sabendo como que é o agir um do outro, está olhando e se não der certo, não aconteceu nada ali, entendeu? Então, olha, não é isso, né? Acho que Deus não confirmou, então, né? Sai fora. Ninguém sai magoado, sai ferido, né? O ruim é quando aquele namoro, né? Quando tem as carícias, que tem aquele monte de coisa e no fim das contas, não é isso que eu queria, não é isso que eu quero e no fim fica, né? Aquela situação desagradável. A continuação do romance real. O interesse deve estar voltado para a personalidade da pessoa. Não se esqueça disso. Olha a personalidade da pessoa, ok? O interesse deve ser estabelecido na parte espiritual da pessoa. Não se esqueça disso. É uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai para Deus. A parte espiritual é a mais importante sobre todas, ok? Se é uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Nunca se esqueça disso. Reconheça que cada cristão é chamado de propriedade particular, pessoal, peculiar de Deus. Não pertence a você, pertence a Deus. Todos nós. Lembra disso. Como é que se fala? Tem pessoas que aqueles namoros, né, possessivo, que ninguém pode chegar perto da pessoa, né, que briga, né, quantas vezes eu já vi isso e nunca deu certo, nunca dá certo isso. Lembrando que romance real não tem contato físico, não tem carícias, não tem essas coisas, porque aquilo que eu acabei de falar, se não der certo, não é aquilo que não teve a confirmação de Deus, não bateu aquilo no coração, Deus não confirmou, né? Cada um para o seu lado. Existem condições em que a frequência, né, de visitas deve ser limitada, quer dizer, você não, como é uma amizade especial, não é namoro, porque namoro a pessoa não sai da casa, né, da namorada e fica naquilo tudo. E na amizade especial, no romance real, né, você tem os momentos certos de você ir. Cautela com o modo de vestir, em sua conversa, em seu comportamento, e mesmo nos gestos. Lembre-se de semear um ambiente agradável em que vale a pena estar juntos, ok? O que quer dizer isso, né? Você está junto com a pessoa, né? Muitas mulheres, rapazes também, né? Certo tipo de roupa, né? Lembrando que a roupa talvez vai despertar um desejo que não pode ser cumprido naquele momento. Por quê? Lembrando que os homens é por aquilo que ele vê, né? As mulheres por aquilo que ela ouve. Então, o homem é uma coisa terrível. Então, as mulheres têm que saber, né? Se portar e se vestir, né? Agradavelmente bem. Evitar ficar sozinhos em ambientes fechados por muito tempo, né? Isso é um perigo, ok? Não ficar sozinhos. Os perigos das trocas de carícias mata a espiritualidade de ambos os jovens envolvidos no romance, né? Quantos jovens destruídos por causa disso? Quantas pessoas começaram a namorar, eu estou falando de crente, estou falando de gente do mundo não, do mundo lá, está tudo lá de ponta cabeça, mas quantos jovens, né, com carícias, até com ato sexual, e no fim não estão juntos e fica uma coisa estranha, né? Aí quando Deus manda a pessoa certa para aquele indivíduo, ou para aquela indivídua, né, já está tudo, né, bagunçado o negócio, né? E não é isso a vontade de Deus. Então é importante que dentro de um casamento, feito o romance real, bonitinho, certinho, né, se descubram, né, um descubra o outro. Isso que é importante. Então, essas carícias podem fazer com que fiquem cegos para os valores verdadeiros, as virtudes, né, de cada um.
pode fazer com que abaixem os padrões de moralidade, pode conduzir para relações de ato sexual, não permitindo por Deus antes do casamento. Então, pode conduzir para a depravação, destruição da dignidade, pode conduzir para o desenvolvimento de um desejo de satisfação não natural, pode causar frustração, nervosismo, ansiedade, pode conduzir para um casamento errado, com pessoa errada, pode conduzir para contrair doenças, pode conduzir a desrespeito mútuo. Lembrando que essa parte aqui pode conduzir para um desenvolvimento de um desejo de satisfação não natural, As pessoas, elas podem, esse namoro pode levar muito à masturbação, e isso não é legal, não é bacana, ok? Isso é pecado. Então, temos que tomar cuidado. O jovem tem que tomar cuidado, lembrando que você está se preparando para algo, praticamente, que Deus determinou, que Deus fez, um casamento. Mais alguns conselhos práticos. Nunca case com alguém que não seja cristão, o julgo desigual. Ore para saber a escolha de Deus. Evite casar sob pressão. Não case pensando que sua vida se endireitará depois do casamento. Não case com alguém pelo qual não tenha respeito. Não case cedo demais ou de repente. Procure ver a sua relação com Deus, os hábitos da pessoa, os pais, o modo de vida. Importante lembrar sempre da família da pessoa. Lembra a família que você está entrando, que você, quando você casa, você não casa somente com a pessoa, mas você acaba levando a família também, ok? Então vai ter aquele negócio, quando vem os filhos, aí viram avós, aí vai estar na sua casa. Então veja bem, com quem você vai casar, olha a família da pessoa, e é importante você ver como que a pessoa, ou ele ou ela, trata os pais, porque do jeito que ele trata os pais, vai tratar você. Então pense bem. Não case tendo uma perspectiva errada do sexo. Alguns casam para desfrutar do sexo, mas casamento não é apenas sexo, muito mais coisas está envolvido. A gente casa pensando no sexo, não vê a hora de fazer sexo, Ele, depois que ele casa, descobre que o menos faz é sexo, É pura besteira. Casamento é muito mais coisas, É cumplicidade, é o companheirismo, é a amizade, é comunhão, é alegria, é paz, é desfrutar um do outro, estar juntos. Então, o sexo vai ser uma consequência natural dentro do casamento. Não case pensando nisso, Geralmente, pessoas que casam pensando nisso se frustram, dentro do casamento. Casamento é para sempre, ou seja, até que a morte os separe, ok? Gênesis 2, 24, Romanos 7, 1 a 3, Mateus 19, versículo 6. Lembrando que é para sempre o casamento. Esse negócio de divórcio, irmãos, não está na cartilha de Deus. Deus, ele tolerou, ele tolera, quando há uma traição, um adultério, Então Deus tolera, mas Deus quer que até que perdoe e, se possível, não separe, ok? Como ele disse que ele odeia, o divórcio. Então, terminamos essa parte de romance real e que você tenha a revelação disso, jovem, que você coloque no seu coração isso é importante. É muito importante, queridos. Eu estou casado há 32 anos e quantas coisas eu já passei, com a minha esposa Eunice. Então, depois vem os filhos, agora nós estamos na fase dos netos, ok? Mas como é importante que você acerte nessa questão, ok? Importante que você acerte, com quem você vai se casar, ok? Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça, viu, jovem? Que Deus te ilumine, que o Senhor Deus faça prosperar a sua vida, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém?